Olá Deus, sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor, nos protege do dia mal e nos protege dos falsos, de toda falsidade que tem no mundo. Ajuda cada um de nós e a todos que precisam do teu nome e da tua cura. Amém. Confia em Deus, fala com Ele. Deus está aqui ao meu lado. Deus está aí com você. Ajoelha e conta a tua vida e Deus te ajudará. Amém? Josué, capítulo 16, versículo 1. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jefleti, até ao termo de Bet-Horon, de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Essa é a divisão das tribos do povo de Israel. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. 5. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue o termo de sua herança para o oriente era Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima. 6. E saí deste termo para o ocidente, junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá. 7. E desce desde Janoá a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. 8. De Tapuã vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos Efraim, segundo as suas famílias. 9. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e suas aldeias, e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, enquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semidá. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve herança, não teve filhos, mas só filhas. E estas são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ógia, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos príncipes
dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança do meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém. E estendem-se este termo à direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo a terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, que sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra, pois perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jizreel. Então Josué falou à casa de José e a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-los-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Agradeça a Deus. Veja que pode ser a imensidão que for, o problema que for, quantas pessoas quiserem lhe fazer mal, mas Deus está com você. Deus é maior do que tudo e do que todos. Apenas creia. Recebam todos o pão da vida, tenham um excelente fim de ano e que Deus abençoe.